Fala turma, bem-vindos de volta para a quarta videoaula do curso de smartphones. Nessa videoaula falarei um pouco mais sobre o conceito de loja de aplicativos do smartphone. Observação importante para ser feita: meu celular é um celular Android. Android remete a um sistema operacional que é produzido pela empresa Google. Portanto, não é o mesmo sistema operacional que é utilizado nos conhecidos iPhones. Então, iPhone roda sob um sistema operacional chamado iOS. iPhone é uma linha de celulares inteligentes da empresa chamada Apple, que é conhecida pelo aquele ícone que é representado por uma maçã mordida. Então, nestes celulares que são iPhones, a loja de aplicativos é uma loja diferente. Loja de aplicativos da Google chama-se Play Store. É a que vocês enxergam aqui em minha tela neste momento. Quem ainda não tiver enxergado, logo mais farei a indicação de forma detalhada. E a loja de aplicativos dos iPhones chama-se Apple Store. Então, provavelmente, algumas informações aqui que eu estarei passando podem não funcionar exatamente da forma como eu estarei explicando para os celulares da Apple. Vou aguardar aí pelo feedback de vocês em aula, dos alunos, portanto, que forem proprietários de celulares da Apple. E, se necessário, se realmente a gente tiver uma discrepância de informações muito grande, eu tento obter maiores informações a respeito da loja de aplicativos da Apple para entregar essa informação em aula ou através de uma outra forma. Qualquer dúvida, portanto, me procure. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, vamos começar aqui, antes de mais nada, identificando qual é o ícone que representa a loja de aplicativos da Google. Então, aqui em minha tela inicial, vocês identificam que o primeiro das pastas que eu tenho aqui com representações de ícones, mais na parte mediana, ou seja, mais ao centro aqui da minha tela, começo, portanto, com uma pasta chamada Recomendado. Ao lado dela tem uma engrenagenzinha que está nomeada como Ajustes, e aí eu tenho uma fileira de baixo. Na fileira de baixo eu começo com a pasta de aplicativos da Google e ao lado dela, portanto, tem uma Play Store. Como você já deve ter notado, então é uma palavra de origem americana, portanto ela não se lê da forma como se escreve, embora você esteja aí podendo perceber que ela está escrita como Play Store. Trata-se de uma palavra de origem americana, portanto lê-se Play, como se tivesse com E, Play Store. Então, o que vem a ser uma loja de aplicativos? E esse conceito vale tanto para a Play Store quanto para a Apple Store. Então, loja de aplicativo de um tem o mesmo conceito de existência de loja de aplicativo do outro tipo de smartphone. Pense, para que faça mais sentido neste conceito, pense em um supermercado. Mesmo os supermercados da atualidade que são de grande porte, se você entrar em algum deles, ele pode inclusive ter a sua própria linha de produtos. Mas se eu perguntar para você, todos os produtos que você encontra dentro deste supermercado são fabricados por ele mesmo? Acredito muito fortemente que a sua resposta será não. E por quê? Porque se pensarmos em todas as etapas que estão envolvidas no processo de produção dos produtos em geral, eles acabam por ser muito complexos em um determinado nível, que faz com que dificilmente uma empresa consiga ser especialista na produção de todos os produtos que nós temos disponíveis. Então, se de repente a gente para analisar o processo de produção de uma pasta de dente, acaba sendo totalmente diferente do processo que é envolvido para a produção de um pacote de feijão. Esta mesma premissa, dadas as devidas
distinções, dadas as devidas diferenças aí, logicamente, de conceito, elas também acabam sendo aplicadas quando pensamos na serventia de cada um dos aplicativos que temos disponíveis para celular. Então, se eu colocar de repente você, que já teve um pouco mais de experiência, para comparar a forma de utilização do WhatsApp e também a forma de utilização do Uber, e de repente se eu perguntar, os dois eles servem para a mesma coisa? Obviamente a resposta vai ser não. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer os dois aplicativos, que eu considero muito difícil, o WhatsApp ele vem com a proposta de servir como um aplicativo voltado para a comunicação de pessoas. Por sua vez, o Uber é um serviço de delivery, de solicitação aí de percursos, de trajetos que serão feitos por meio de carro. É como se fosse então um serviço alternativo de táxi. E os demais aplicativos que nós temos disponíveis, Facebook, Instagram, Google Maps, YouTube e por aí adiante, rodam com perspectivas diferentes. Então, logicamente que uma empresa somente não conseguiria cobrir toda a extensão de possibilidades que os aplicativos podem nos oferecer. E então aí é que justamente entra o propósito de uma loja de aplicativos. Essas empresas, no caso Google e no caso Apple, possibilitaram então um espaço que é exatamente a loja de aplicativos, onde pessoas que têm conhecimento técnico para desenvolver programas podem desenvolver os seus programas e colocá-los para estarem disponíveis para a utilização dos usuários destes telefones. Então, pensando que na verdade essa possibilidade de desenvolvimento de programas ela acaba sendo estendida ao redor do mundo, então qualquer pessoa que tiver conhecimento técnico para desenvolver uma aplicação na China, outra que tiver também na Índia, outra que tiver na Rússia, nos Estados Unidos e em todos os demais países ao redor do globo, juntando essa possibilidade a gente acaba chegando a um patamar que realmente traz possibilidades de aplicativos diferentes quase que infinitas. Logicamente que eu não vou dizer que tudo aquilo que for pensado realmente já existe, mas assim, grande parte das coisas que você vier a pensar já tem alguém que pensou antes e que com conhecimento técnico utilizou este conhecimento técnico para desenvolver uma aplicação. Então é por isso que se a gente pensa de repente, poxa, quero aprender um idioma usando o celular, provavelmente você vai esbarrar com uma infinidade de aplicativos diferentes que se propõem a ensinar você a falar alemão, inglês e por aí vai. Se por sua vez você quiser aprender a tocar um instrumento e pesquisar na loja de aplicativos, você também vai encontrar uma infinidade de aplicativos que te ajudam a aprender a tocar um instrumento. A mesma coisa para a culinária e para todas as outras vertentes. A única observação a ser feita, no entanto, é que, logicamente, as lojas de aplicativos têm um sistema, digamos assim, de restrição, de política para analisar e filtrar quais são as intenções de cada uma dessas aplicações que são postadas lá. Então, isso acaba, obviamente, impedindo que tenhamos soluções despropositadas, que de repente estejam envolvendo pornografia, que de repente estejam envolvendo apologia a assassinatos ou pedofilia ou coisas despropositadas dessa magnitude. Então o aplicativo não é simplesmente assim, qualquer pessoa faz de qualquer forma, coloca-se na loja de aplicativos e já está disponível para utilização. Normalmente quando a pessoa conclui o desenvolvimento de sua aplicação, ela coloca lá, mas essa aplicação antes ela acaba sendo submetida a uma avaliação de critérios e se tais critérios forem validados, aí sim essa aplicação ela passa a ficar disponível pela utilização do público. Dada a explicação conceitual, vamos então verificar um pouco mais de como é a plataforma em si por dentro. Então vou tocar sobre o ícone da Play Store e agora tenho a Play Store aberta.
Temos muita coisa para falar aqui dentro, mas essencialmente, antes de mais nada, tenha a atenção voltada para a parte superior da tela, onde temos uma caixa esta que é uma caixa de pesquisa, e não por acaso dentro dela, neste momento, temos a mensagem sendo exibida de pesquisar apps e jogos. Então é aqui onde a grande parte da procura que você vai realizar aí para tentar atingir os seus objetivos vai ocorrer. Perceba que temos, portanto, duas formas de realizar essa pesquisa. Eu tenho aqui a palavra pesquisar apps e jogos, e à direita dela tenho um ícone que representa um microfone. Isso quer significar, em outras palavras, que nesta barra de pesquisa temos duas possibilidades de empreender pesquisa sobre aquilo que pretendemos. Uma é tocando sobre a mensagem pesquisar apps e jogos. Se fizermos dessa maneira, vai surgir um teclado na tela que vai possibilitar que façamos essa pesquisa por meio de um texto digitado. Por sua vez, se tocarmos sobre o microfone, ele vai oferecer a possibilidade de que façamos essa pesquisa por meio de voz. Então a gente vai falar e o computador, melhor dizendo, o smartphone, ele vai tentar fazer a compreensão daquilo que foi falado e vai transportar aquilo para forma textual. Então, muito bem, vou fazer aqui um exemplo. Se de repente aqui eu quisesse então aprender um idioma, e aí é importante ser dito que assim, logicamente que para que o vídeo ele não fique extenso e com uma abordagem demasiadamente repetitiva, eu não vou fazer então com vários exemplos aqui. Eu vou tomar um como exemplo, mas aquilo que eu estiver empregando como exemplo, pense que você poderia estar transportando para a sua área de interesse. Então aí a área de interesse de cada um é muito subjetivo. Vai ter gente que vai querer pesquisar sobre trânsito, fazer compra, de repente se inteirar sobre assuntos de esporte, cinema. Nós temos vários caminhos, mas aqui ao final das contas é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar sobre a barra de pesquisa. Perceba que então instantaneamente o teclado surgiu em minha tela. Tem uma exibição das pesquisas anteriores que já realizei. E eu posso então começar a digitar. E eu vou digitar então aprender inglês. E depois que tiver terminado de digitar aquilo que eu pretendo, eu então toco sobre a lupa que está na parte de baixo do lado direito do meu teclado para fazer a confirmação da pesquisa. Feito isso, então temos todas essas opções. Importante dizer que elas não representam todas as ferramentas que estão se propondo a ensinar inglês, porém aqui aquelas que estão sendo listadas neste primeiro momento aqui são aquelas que são mais populares, que contêm avaliações mais, digamos assim, confiáveis, avaliações mais altas, porque realmente são ferramentas aí que já conseguem trazer soluções mais eficazes. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas no meio de tanta opção assim, como é que eu consigo fazer a minha escolha ser mais acertada? Porque aqui eu estou perdido diante de tantas opções. Então agora é importante, eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que você consegue avaliar alguns indícios correlacionados aí às aplicações para que você consiga fazer uma escolha mais acertada. Comecemos, portanto, analisando o seguinte. Este primeiro aplicativo que surgiu aqui no topo da minha lista, Simpler, aprender inglês é mamão, e está com os 3 pontinhos com as reticências, mas eu imagino que deva ser mamão com açúcar. O que temos então aqui de informações, que elas vão se repetir para cada uma das outras opções de aplicativos que estão posicionados abaixo.
Nós começamos, portanto, do lado esquerdo com o ícone que representa cada um desses aplicativos e que vai ser aquilo que vai ser mostrado no seu celular caso você tenha instalado o aplicativo. À direita, nós temos então o nome do aplicativo. Temos em alguns casos sendo mostrado a palavra anúncio, isso já significa que então você já saberá de forma antecipada que quando estiver utilizando esse aplicativo vai enxergar anúncio em algum momento. Eu já vou explicar melhor o porquê disso, mas deixemos isso de lado por enquanto. Ao lado da palavra anúncio eu tenho uma palavra que está Goodvas, que é Goodvas, que representa o nome da empresa que desenvolveu este aplicativo. Abaixo tem o testar gratuitamente, então isso provavelmente já é um indício no caso deste aplicativo que ele fica disponível para utilização por um período temporário, e eu também já falo um pouco melhor sobre isso. E abaixo eu tenho duas informações muitíssimo importantes. Então vocês percebem que tenho aqui este aplicativo listando um valor de 67 MB. Isso tem uma correlação direta com o espaço que este aplicativo, se instalado em seu celular, passará a ocupar. Então isso é uma informação que é muito importante de ser levada em consideração. E ao lado deste 67 MB, tenho o número 4,8 e depois do número 4,8 o ícone de uma estrela. Então o que é que isso significa? 67 MB tem a ver, conforme disse, com o espaço de armazenamento que esse aplicativo vai ocupar em seu celular caso venha a ser instalado. Lembrem-se da relação que eu passei, em que eu costumo comparar o quanto os aplicativos podem ocupar de espaço dentro do computador ou dentro do próprio celular com distância do nosso mundo real. Então, no mundo real, se eu falar para você o que é maior, metro ou quilômetro, você provavelmente vai me dizer corretamente que a resposta é quilômetro. E se eu perguntar, mas 1 quilômetro equivale a quantos metros? Provavelmente a sua resposta será que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Transponha essa mesma relação para dentro aqui. Então, toda vez que você encontrar um número que à frente tenha as letras MB, significa que então, como neste caso, são 67 megabytes. Se de repente você esbarrar algum aplicativo que tenha um número qualquer, 1, 2, 30, mais à frente tivermos as letras GB, GB refere-se a gigabyte. Então, compare megabyte com metro e compare gigabyte com quilômetro. Fica mais simples de entender dessa forma. Em alguns casos aqui, a gente também pode acabar esbarrando com as letras KB. Caso você encontre essa situação, compare KB, que vem de kilobyte, com centímetros. Ou seja, estas são as principais categorizações de armazenamento que você vai encontrar. Kbyte, que vem de kilobyte, pense em kbyte como centímetro. Megabyte, representado pelas letras MB, pense em megabyte como metros. E GB, que vem de gigabyte, e pense em gigabyte como quilômetros. Então a relação é que quanto maior for este número, de mais espaço vai ser necessário que você tenha de espaço livre em seu celular para conseguir acomodar a aplicação que você pretende baixar. Quanto à estrela que nós temos aí ao lado, tem a ver com o nível de satisfação que as pessoas que já utilizaram ou seguem utilizando este aplicativo foi atingido. Então, como é feito esse nível de avaliação? Quando a gente baixa o aplicativo, nós temos a possibilidade de submetê-lo a uma avaliação que varia de 1 até 5 estrelas. Então, se temos aqui este número de 4,8, significa que, pela média,
de todas as pessoas que submeteram avaliação a este aplicativo, ele no momento tem aí uma média de 4,8, o que leva a crer que então a grande maioria das pessoas que o utilizam aprovam este aplicativo. Caso contrário, esta média provavelmente ela estaria mais baixa. Então, se eu tivesse aqui um aplicativo que estivesse me retornando uma avaliação de 1 ponto alguma coisa, 2, alguma coisa, você já pode ficar um pouco mais receoso, porque provavelmente este aplicativo ele não foi muito bem recebido pela comunidade. O pessoal de repente encontrou alguma coisa em específico no aplicativo que causou desagrado. Então, outra informação importante, alguns dos aplicativos, como é o caso do terceiro aqui, então nós temos Simpler, Babel e Duolingo. Percebem que abaixo de Duolingo nós temos aqui sendo descrito escolha dos editores. No meu caso está como desativado à frente, porque eu utilizei ele como exemplo ao longo da aula de hoje e acabei ao final da aula desativando ele, desinstalando ele do meu celular, por conta disso que tem essa observação à frente, mas desconsidere essa informação. O importante é que tenha ao lado escolha dos editores. Toda vez que você topar com algum aplicativo que estiver exibindo essa informação escolha dos editores, significa que esse aplicativo é um aplicativo que a própria equipe da loja de aplicativos testou este aplicativo e acabou considerando que realmente ele está acima da média, que ele entrega alguma coisa que é muito qualificada. Então, ainda assim, lógico que nós temos essa questão de subjetividade de gostos e você pode ter total direito de utilizar essa aplicação e por qualquer motivo que seja não gostar muito dela, mas é mais improvável. São aplicações que normalmente entregam conteúdo de qualidade e provavelmente você também acabará por ficar agradado aí com a utilização, com a experiência que ela vai te proporcionar. Antes de seguir e falar um pouquinho mais sobre a tela em que teremos informações mais específicas do aplicativo que a gente escolher, vale no entanto então dizer que como funciona a política de rentabilidade das pessoas que se propõem a desenvolver esses aplicativos. Por óbvio que nada que funciona de graça, todo mundo não está simplesmente gastando tempo e esforços e seus respectivos conhecimentos para colocar todas essas possibilidades aqui para serem utilizadas sem ter também algum tipo de propósito lucrativo. E não há nada de errado nisso. Vivemos em um mundo capitalista e as pessoas necessitam de algum tipo de renda para conseguir viver aí de modo digno. Então, aqui para facilitar melhor, vamos pensar em televisão. De repente, pensemos numa emissora qualquer. Pense na Cultura, na Globo, enfim. Nessas emissoras de TV aberta, de rede aberta, melhor dizendo, você efetivamente tem que pagar algo para assistir ao programa da Globo. Eu sei que você vai falar que paga juros e impostos, coisas dentro do dia a dia, mas especificamente para uma TV de rede aberta, diferente de Telecine, de outras que você acaba tendo que pagar a TV por assinatura. No caso da Globo, se eu perguntar para você tem que pagar alguma coisa para assistir a programação da Globo? Provavelmente a sua resposta será não. Mas e aí qual que é a pergunta que devemos fazer? Como é que fica então essa relação? Como que a Globo consegue se sustentar? Provavelmente sua resposta vai ser que ela vai conseguir se sustentar por meio de anúncios. Então, nos comerciais, aquelas pessoas que se interessam pela visibilidade que a emissora tem, pagam para que tenham as suas informações sendo exibidas. Esse tipo de lógica também estará presente na loja de aplicativos. Então, é comum que você tenha a possibilidade de baixar aplicativos gratuitos que não envolvem a necessidade de que você tenha que pagar por eles, mas provavelmente esses aplicativos terão a exibição de anúncios dentro dele, porque é a forma que o desenvolvedor vai conseguir trabalhar para ter arrecadação financeira. Por sua vez, temos também outros aplicativos que você necessita de pagar para conseguir utilizá-los. E uma terceira categoria que, digamos assim, figura o meio termo,
que são aplicativos freemium. O nome pouco importa, o importante é você perceber que esses aplicativos eles vão oferecer o acesso à utilização deles de forma gratuita, porém na forma gratuita você não conseguirá ter acesso pleno a todas as ferramentas disponíveis dentro do aplicativo, e caso você queira utilizar aí 100% do potencial que o aplicativo lhe oferece, você vai ter que pagar para conseguir acessar a versão completa. Mas e aí, professor, como é que eu consigo saber se eu tenho que pagar ou não por um aplicativo? Caso você tenha que pagar pelo aplicativo, então deixa eu verificar aqui se eu consigo localizar algum que seja pago. Vou tocar aqui sobre esse aplicativo que tem o ícone de um tucano, chamado Cambly, que é o Cambly. Neste aplicativo, eu imagino que as conversas elas tenham que ser pagas. Ele não está mostrando o valor em dinheiro aqui ainda, porque no começo ele deve dar acesso a algumas horas de utilização grátis e depois ele exige essa necessidade de custo. Então, peraí, deixa eu buscar por algum que seja mais fácil. Não precisa se preocupar com o caminho que estou percorrendo. Estou apenas passando de forma mais rápida para que a gente consiga chegar em algum aqui. Então, muito bem, neste é um ótimo exemplo. Isso aqui é um jogo, eu sei que não vai ser do agrado da grande maioria, mas perceba que quando eu toquei sobre ele, já está bem evidente ao centro da tela, dentro de um botão verde, o valor R$ 19,99. Perceba, portanto, que se eu tocar aqui sobre esse aplicativo, eu tenho que estar ciente que ele é pago. Mas também fique despreocupado que não vai ser algo simplesmente tocar e de repente você já está R$ 19,99 mais pobre. Existe um botão na tela, você tem que ter cadastrado, né, junto à sua conta algum tipo de informação de cartão de crédito, alguma coisa que viabilize essa compra, e ainda assim você vai ter um outro botão que você vai clicar para confirmar a compra. Não sendo esse o caso, não é simplesmente assim, tocou, já ficou pobre. Importante aqui já aproveitar inclusive esse exemplo que eu estou mostrando, um pouco mais acima de onde temos o 19,99, da esquerda para a direita, eu tenho aqui a avaliação deste jogo. Ele tem aqui 4,5 de média, de estrela, num total de 472 mil avaliações que já foram feitas neste jogo. Então, já presume-se que é um jogo divertido. E ao lado, tá vendo que nós temos aqui 2,4 GB? Então, provavelmente este aplicativo, que é um jogo, em grande parte dos celulares aí mais antigos, você não conseguiria instalar este aplicativo por falta de espaço, porque esse acaba ocupando 2,4 GB. Vou voltar para o ponto em que me localizava. E aí vou utilizar um pouco mais como exemplo o próprio Duolingo. Então eu vou tocar aqui sobre o Duolingo. E aqui, o que temos, portanto, de importante? Ele está mostrando aqui desinstalar e ativar. Essas informações elas não são exibidas caso você não tenha um aplicativo instalado no seu celular. Então, até tinha realmente esquecido desse detalhe, vou voltar um passo atrás e utilizar outro que não tenho aqui temporariamente instalado para passar melhor uma informação que faça sentido por completo. Então vamos escolher esse daqui, curso completo inglês W língua. Perceba que ele é um aplicativo muito leve, ele ocupa somente 2,6 megabytes e tem uma avaliação de 4,7. Vou tocar sobre ele. Então, ok, este vai servir bem aqui ao propósito. Aplicativos gratuitos normalmente então não exibem no botão verde o valor que já impõe essa necessidade de pagamento para que você consiga utilizar. Então, provavelmente este é um aplicativo gratuito. Então, na parte de cima a gente começa com o ícone que representa este aplicativo. Ao lado dele temos o nome do aplicativo, curso completo inglês W língua. Em verde, W língua é o nome da empresa que desenvolveu este aplicativo.
E mais abaixo temos as informações que são importantes. Então, olha lá, 4,7 de avaliação, sendo que é uma média baseada em 344 mil avaliações que já foram feitas por pessoas que baixaram o aplicativo. Ao lado temos aquele ícone de uma flecha apontando para baixo que diz respeito ao tamanho que esse aplicativo vai ocupar se instalado em seu celular. Então, é um tamanho de 2,6 megabytes. Ao lado temos aquele L de classificação livre, porque sim, também temos uma imposição de classificação de faixa etária colocada sobre os aplicativos. E mais abaixo do botão instalar, nós temos um vídeo e algumas imagens. Normalmente, então, neste ponto nós temos um vídeo que, se a gente tocar sobre aquela setinha apontando para a direita, vai ser exibido um vídeo do YouTube. Muitas vezes é um vídeo introdutório que a empresa que desenvolveu o aplicativo coloca para que você compreenda melhor a sua dinâmica de funcionamento. E ao lado temos fotos, portanto, se eu tocar sobre a foto, ele vai falar um pouquinho mais sobre as coisas com as quais o aplicativo em si se propõe a fazer. Você tocou para ver sobre as fotos, não quer mais ver as fotos, você toca naquela setinha que está apontando para a esquerda na parte superior do lado esquerdo da tela, né? E você retrocede para a tela anterior. Neste campo sobre este app, se a gente clicar sobre essa parte, nós poderemos ter acesso a informações mais detalhadas do que o aplicativo se propõe a fazer, bem como na parte de baixo nós teremos informação sobre a última vez em que o aplicativo recebeu uma atualização, qual é o tamanho do mesmo, qual foi sua data de lançamento e informações adicionais. Quer retroceder à tela anterior? Novamente, busque na parte superior da tela, do lado esquerdo, por uma setinha que aponta para a esquerda, e a gente volta para a tela anterior. E aí, mais abaixo, nós temos aqui o campo de avaliações. Então, normalmente nesse campo de avaliações, a gente vê um gráfico de barras aqui mostrando o quanto que se tem dessa distribuição das notas, ou seja, quantas pessoas que acabaram dando nota 5, outras que deram nota 4 e assim sucessivamente para as demais. Mais abaixo, sempre começa-se com uma exibição de uma principal resenha positiva, ou seja, um comentário em que o aplicativo foi bem avaliado, e outra principal de alguém que não gostou do aplicativo. Se de repente você quiser ter acesso à relação completa de todas as resenhas, você pode tocar neste botãozinho que tem a mensagem ver todas as resenhas. Ele te transporta para uma parte onde você vai poder ler toda a relação de comentários que foram colocados avaliando o aplicativo. Para quem de repente tiver em dúvida, isso é interessante porque gosto, de novo, é muito subjetivo. Pode ter pessoa que gosta de tudo, como pode ter pessoa que não gosta de nada e nada serve. Então aqui você pode ler o que a maioria dos aplicativos, o que a maioria das pessoas tem a dizer, quais foram as suas impressões sobre esse aplicativo, e aí você consegue ter uma opinião formada de modo mais estável e coerente. E por fim, seguindo mais abaixo, nós temos outras aplicações que podem ter algum tipo de correlação com este app que você está pesquisando, ou outros aplicativos que estão sendo recomendados pela plataforma da loja de aplicativo com base nas pesquisas recentes que você empreender dentro do aplicativo. Por fim, gostou do aplicativo, pretende tê-lo instalado em seu celular. Importante dizer que, de preferência, ainda mais se o tamanho do aplicativo for maior, não é o caso aqui, mas se fosse, que você faça a instalação do aplicativo quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi, porque se não for o caso, se você estiver utilizando a rede de dados móveis e tentar baixar o aplicativo e de repente o aplicativo tiver um tamanho grande, você estará corroendo aí a sua cota de dados de internet que tem para utilizar ao longo do mês, e provavelmente você estará fazendo isso de forma desnecessária. Para instalar é muito simples. Está conectado a uma rede Wi-Fi, não tem nada de diferente, é só tocar sobre o botão instalar.
Então, quando a gente toca sobre o botão instalar, ele vai passar algumas informações. Então a gente acaba tendo acesso a algumas informações aqui. Temos aí a opção de aceitar. Quando a gente clica sobre o aceitar, é iniciado um processo de download. Perceba que tem uma rodinha verde ali que está aumentando. Quando ela chega em 100%, a gente aguarda mais alguns instantes. E quando temos em 100% esse processo concluído, o aplicativo já está instalado. Então aí nós temos a opção desinstalar ou abrir. Se eu tocar sobre abrir, eu já consigo executar este aplicativo em meu celular. Se em algum momento futuro eu quiser desinstalá-lo, eu posso tocar, se eu acessá-lo aqui por meio dessa loja de aplicativos e escolher a opção desinstalar, o aplicativo também instantaneamente acaba sendo desinstalado. Quanto à desinstalação, ela pode ser feita tanto diretamente por aqui, como também pode ser feita na parte de fora da loja de aplicativos. Porém, por aqui eu não vou abordar muito este processo, porque ele acaba variando de modelo de celular para celular. Ok? Na verdade, ainda talvez pretenda fazer aí a elaboração de mais uma segunda videoaula abordando sobre esta loja de aplicativos, porque realmente é um assunto extenso. Mas pretendo fazer depois. Então, quanto a essa videoaula, considero que ela já ficou inclusive extensa, mas é que realmente a gente tem bastante informação aqui a ser passada. É isso. Demais informações e dúvidas, deixem na área de comentários do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido produtivo. Agradeço mais uma vez pela sua presença e até a próxima videoaula. Até mais.